Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar contigo que se sente muitas vezes o único cristão dentro do contexto em que tu está inserido, seja na roda de conversa entre amigos ou seja no almoço em família. Bom, mas antes de iniciarmos a conversar, eu peço que vocês então já curtam esse vídeo, já compartilhem com alguém que vocês acham que vão gostar desse assunto e se inscreve no canal se tu ainda não é um inscrito, tá bom? Pessoal, no decorrer desse vídeo eu peço que vocês coloquem um comentário também. Tudo isso contribui, ajuda para que o canal siga crescendo, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Eu estava lendo a Bíblia ontem lá no livro de João e eu comecei a pensar algumas coisas. Por quê? Porque Jesus, ali naquele contexto, ele estava ensinando na sinagoga, ele estava conversando com o povo e alguns judeus vinham e começavam a questionar ele. Começavam a perguntar, começavam a dizer que ele não era o Messias, enfim. E essas perguntas, esses questionamentos, na sua grande maioria, não era só para que eles pudessem ter maior conhecimento, mas sim para poder dizer que Jesus não era o Messias que eles estavam esperando. Era para meio que dedurar Jesus, sabe? Para fazer com que eles conseguissem desmascarar Jesus. Então eles vinham e questionavam um monte de coisa, mas Jesus, com a sua sabedoria, com a sua graça, com o seu amor, conseguia responder a cada uma daquelas perguntas. E eu fiquei me perguntando e me questionando e pensando que quantas e quantas vezes eu estava num contexto, numa roda de conversa entre amigos ou no almoço em família e que surgia um assunto ligado à fé, ao evangelho, à religião e eu não sabia responder. E eu me sentia acuada e eu me sentia péssima, eu me senti uma péssima cristã, porque afinal de contas, naquele contexto, eu era a única cristã e eu era a única que muitas vezes não entendia, eu não sabia aquilo que estava sendo falado, principalmente com relação ao Antigo Testamento. Então, muitas e muitas vezes, eu me questionava, poxa, mas por que eles que não sabem, que não são cristãos, que não sabem sobre ter um relacionamento com Deus, eles sabem mais do que eu sobre alguns assuntos? E foi aí então que eu comecei a pesquisar e a estudar mais sobre a Bíblia. Antes de entrar nesse ponto, eu vou ler para vocês lá em João, no capítulo 8, no versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui é apenas um fragmento de todas as perguntas que os judeus faziam a Jesus e ele conseguia, de alguma forma, responder aquelas perguntas. Obviamente que quando Jesus respondia e principalmente se colocava, né, como o grande eu sou, né, como alguém que já existia há muitos anos, eles não conseguiam compreender e eles ficavam indignados com Jesus, tanto que aqui nessa situação eles foram pegar pedras, né, porque o castigo, digamos assim, para quem blasfemasse era morte por pedra, né? Então, eles foram para pegar pedras, Jesus retirou, enfim. Então, é só um pedacinho para a gente entender qual é que era a situação em que Jesus vivia naquele momento, onde ele estava ali como um cristão, talvez um único cristão, vamos dizer assim, óbvio que eu creio, né, que ele estava ali também com seus discípulos, mas naquele contexto ele, digamos, estava em minoria. Então foi por causa disso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, pra gente conversar um pouquinho do como a gente se sente quando a gente está em minoria, quando o assunto se trata de fé, de evangelho, de religião, de amor a Deus. Então, como eu falei antes, muitas vezes eu me sentia acuada, me sentia a pior cristã do mundo porque eu não conseguia responder a todos aqueles questionamentos. E eu não estou dizendo para vocês que vocês vão saber responder a todos os questionamentos que fizerem para vocês ao longo das suas vidas, mas algumas coisas primordiais, algumas coisas básicas a gente precisa saber e conhecer enquanto cristãos. Então foi a partir daquele momento que eu entendi que eu estava devendo, né, que eu não estava conseguindo responder aquelas perguntas que me faziam,
que eu resolvi então começar a estudar a palavra de Deus. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a buscar entendimento com pessoas que eu sabia que poderiam me trazer mais conhecimento, né? Pessoas que eu sabia a origem, né? Dessas pessoas, que não eram qualquer pessoas. Então eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a pedir em oração para que o Espírito Santo pudesse me revelar o entendimento com relação à palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos traz o entendimento, que nos revela essas palavras e nos traz o verdadeiro sentido daquilo que Deus quer comunicar através da palavra dele. Então foi através do estudo e através da revelação do Espírito Santo que hoje eu me sinto muito mais capacitada a responder alguns questionamentos do que alguns anos atrás. Não que hoje eu saiba tudo, obviamente não. Até porque eu não fiz um curso de teologia, enfim. E mesmo se fizesse, eu acho que sempre tem algo que a gente pode aprender mais. Então não é que hoje eu saiba responder todas as perguntas, mas frente, né, comparado a uns tempos atrás, com certeza hoje eu me sinto muito mais preparada para responder alguma pergunta que surge nesse contexto aonde eu sou a única cristã. Não é fácil, gente, ser a única cristã num contexto. Não é fácil porque as pessoas elas sabem muito. Hoje em dia a informação ela chega muito rapidamente, então mesmo que a pessoa não seja cristã, que ela não se relacione com Deus, ela sabe muita coisa. Então não é fácil a gente ter que receber esse monte de perguntas, ou então até mesmo uma afirmação que as pessoas fazem com relação ao caráter de Deus. Porque no Antigo Testamento Deus se mostrava de uma maneira tão rigorosa, né? Mas claro que ali tinha todo um contexto. Só que as pessoas não sabem disso. Elas simplesmente pegam a parte em que Deus era rígido, rigoroso e querem, a partir disso, então, argumentar que Deus não é bom. Só que eu penso também que é muito difícil a gente explicar, conseguir trazer em palavras tudo aquilo que a gente vivencia quando a gente se relaciona com Deus. Então isso também acaba sendo bastante difícil a gente explicar como que é nos relacionarmos com Deus, como que é ouvir Deus falando com a gente, como que é ter uma experiência com Deus. É muito difícil colocar em palavras. Então, por vezes, eu tentava explicar, mas eu não conseguia me explicar e eu não conseguia ser entendida também naquele contexto. Hoje, eu posso dizer que eu me sinto mais à vontade nesses ambientes em que ali eu sou a única cristã. E não tem problema nenhum das pessoas me questionarem, trazerem um assunto que eu não sei. Eu vou tentar dar um jeito de entender o que está acontecendo e responder para aquela pessoa, se não naquele momento, talvez num outro momento em que eu tenha essa oportunidade. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria te pedir para que tu jamais se cale diante de todos esses argumentos ou questionamentos, que tu possa buscar conhecimento, sabedoria, que tu possa entender mais sobre a fé que tu pratica, sobre o Deus que tu serve, para que quando chegar nessas ocasiões tu consiga se posicionar como um cristão que não é só um cristão que pratica a fé, mas que também sabe sobre ela. A gente precisa nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento sobre a palavra, e é através, como eu falei antes, do Espírito Santo que ela vai ser revelada a nós. Então não se cale, não concorde com tudo que está sendo dito, busque conhecimento para que tu consiga se posicionar diante dessas situações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, e principalmente a intenção desse vídeo foi dizer que realmente é muito difícil ser a única cristã, mas eu me orgulho demais em saber que ali naquele contexto eu posso ser alguém que vá levar a palavra e o evangelho de Deus adiante. Então, que ser o único cristão não seja algo difícil, mas seja um privilégio para que a gente possa falar do amor de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem e não sabem como que é se relacionar. Talvez elas saibam sobre a palavra, talvez elas tenham conhecimento, mas a experiência talvez ela não tenha. Então que a gente possa ser instrumento de Deus aqui nessa terra para falarmos sobre o amor e sobre a graça dele, mas que a gente tenha conhecimento para falar sobre tudo isso. Era isso pro vídeo de hoje e até a próxima!